Visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganarão, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e a sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos é a escuridão, então é algo que deriva de uma sombra. Ela foi chamada de escuridão, mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. E óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Vamos agora penetrar a verdade e também a primeira obra, donde veio o caos. E desta maneira se fará a demonstração da verdade. Após ter se completado a natureza dos imortais a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pistis. Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial, de incompreensível grandeza, e que fica no meio, entre os imortais e aqueles que surgiram depois deles, como aquilo que está acima e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. O Ano da Verdade já não tem sombra dentro de si, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois a chamaram de caos infinito. E dela se originaram todas as raças de deuses, uma e a outra e todo lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da Pistis acima mencionada. A sombra então percebeu que havia alguém mais forte do que ela. Era ciumenta, e quando se tornou autoimpregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os céus e seus mundos. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual às sombras dentro de uma vasta substância aquosa. A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma religião do caos. Desde aquele dia apareceu uma substância aquosa, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos. Da mesma forma que a cicana, já inútil para quem dá à luz uma criancinha, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara. A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dele. Ora, depois de todas estas coisas terem acontecido, veio então Pistis e apareceu por cima da substância do caos, que fora rejeitada como uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido nela. Pois tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistis, ao ver o que resultou da sua deficiência, ficou perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pistis então voltou-se para este e soprou em sua face no abismo, que se encontra abaixo de todos os céus. Quando Pistis Sofia desejou então fazer com que aquele que não tinha espírito recebesse o modelo de uma imagem e predominasse sobre a matéria e todas as suas forças, surgiu, primeiro das águas, um governante de aparência igual a um leão, andrógeno, imbuído de grande autoridade, mas que não sabia de onde provinha. Quando Pistis Sofia o viu, então, movendo-se nas profundezas das águas, disse-lhe: o jovem passa por aqui, o que é interpretado Yaldabaoth. A partir daquele dia, surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. Além do mais, o governante, Yaldabaoth, ignora o poder de Pistis. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. E daquela voz originou-se o seu nome Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Anel porque sua forma era a de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pistis Sofia subiu de volta para a sua luz. Quando o governante viu a sua grandeza, só viu a si próprio. Não viu mais ninguém com exceção da água e da escuridão. Chegou a pensar então que só ele existia. Completou-se o seu pensamento através da palavra, e manifestou-se tal qual um espírito movendo-se para cá e para lá por cima das águas. E quando surgiu aquele espírito, o governante separou a substância aquosa da substância árida, colocando a primeira numa região e a segunda em outra região. Com a primeira substância, ele criou uma morada para si, chamou-a de céu. Com a outra em seguida, o governante ponderou sobre a sua natureza e criou um ser andrógeno através da palavra. Abriu sua boca e vangloriou-se.
Quando os olhos deste se abrirão, ele viu seu pai e disse-lhe, Im. Seu pai chamou Iá. Novamente, ele criou o segundo filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai, e seu pai chamou Eloai. Novamente, criou o terceiro filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos, e disse a seu pai, As. Seu pai chamou-o Astapeios. São estes os 3 filhos do pai. 7 foram os seres andrógenos que apareceram no caos. Foram-lhes dados um nome masculino e um feminino. O nome feminino de Ialdabaote é Pronoia Sambatias, isto é, a Ebdomada. Quanto a seu filho chamado Ial, seu nome feminino é Autoridade. O nome feminino de Sabaote é Divindade. O nome feminino de Adonaios é Realeza. O nome feminino de Eliaios é Inveja. O nome feminino de Oraios é Riquezas. O nome feminino de Astapeios é Sofia. Estas são as 7 divindades dos 7 céus do caos. Elas surgiram como seres andrógenos segundo a forma imortal que existirá antes delas e de acordo com vontade de Pistes, a fim de que a imagem daquela que existirá desde o início pudesse reger até o fim. Encontrarão a função destes nomes e a divindade masculina em o lado arcangélico de Moisés o profeta. Os nomes femininos, porém, estão em o primeiro livro de Noraia. Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Ialdabaote, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, seus formos os que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias, 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena, tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo isso em seu céu. Criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-lo. O relato preciso sobre tudo isto será encontrado em o primeiro Logos de Noraia. Estavam concluídos desta forma os céus, até o 6º, que pertence a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador que se encontrava abaixo de todos eles. E os 6 céus estremecerão, pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pistes ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, ela emitiu seu sopro, amarrou-o e precipitou-o em Tártaros. Desde aquele dia, céu e terra consolidaram-se graças à Sofia de Ialdabaote, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem se retificado os céus, suas divindades e todos os do seu governo, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou, e ele vangloriou-se continuamente, dizendo-lhes, não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas, ao proferir estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e estes o protegerão. Além do mais, ao constatar a impiedade do governante principal, Pistes encolerizou-se. Sem ser vista, disse ela, enganas-te, Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos, moldados. Ele esmagar-vos-á da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós vos precipitareis com os que vos seguem no abismo, vossa mãe. Porque, na consumação de vossas obras, qualquer deficiência surgida com relação à verdade se irá dissolver, e se extinguirá, e será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pistes revelou-a imagem de sua grandeza nas águas. E assim ela se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pistes, Sabaote, o filho de Ialdabaote, a venerou e condenou o pai, baseado na palavra dela. Glorificou-a por ela ter lhes contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pistes Sofia, com o seu dedo apontado, derramou nele uma luz gera. Com a outra substância, o governante criou um sucedâneo, chamou-o de terra.